Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me escutam, seja aqui no Japão, seja em Portugal, seja no Brasil. Eh, um grande abraço a todos. Então, já sabem que entramos na terceira semana da Quaresma. Estamos a aproximar da Páscoa e, mais uma vez, Deus faz-nos um convite a acreditarmos no Evangelho, como dizíamos no primeiro dia. Essa é realmente a verdadeira conversão. É acreditar que Jesus tem uma boa nova para cada um de nós em particular. E não há ninguém que esteja fora desse âmbito, não é? Porque Jesus não exclui ninguém. Antes pelo contrário. Jesus vai ao encontro daqueles que, se calhar, no fundo pensam que estão mais longe de Deus, que há mais tempo não vão à igreja, ou que não se sentem dignos, seja pela razão que for. Jesus vem ao nosso encontro, chama-nos uma e outra vez, não descansa até realmente nos abraçar e nos encher do seu amor. Este é o significado autêntico da Quaresma. É para isso que nos preparamos, para podermos encontrar-nos com a plenitude do amor de Deus que se manifesta na ressurreição. Bom, hoje gostaria de falar acerca do Evangelho do domingo passado, que é um evangelho muito polémico, quase toda a gente acha que é muito, muito estranho, porque realmente é muito estranho, não é? É o único evangelho em que nós vemos Jesus usar da força. É aquele famoso evangelho da expulsão dos vendilhões do templo, não é? Aquele ato que Jesus realiza, vai ao templo de Jerusalém e vê os vendedores que estão fora do templo a vender aqueles animais para os sacrifícios, e também os cambistas, que eram aquelas pessoas que trocavam a moeda para que aqueles que quisessem oferecer sacrifícios no templo pudessem comprar os animais purificados para esse fim, não é? Então, porquê que Jesus reage dessa maneira tão violenta? Afinal de contas, os homens estavam a fazer o seu trabalho, não é? Então, coitados, estavam ali a vender iam ficar sem o seu sustento. Nós podemos pensar ter muitas reações a esta atitude de Jesus, que nos surpreende. Jesus, que sempre fala de amor, que sempre fala de perdão, e de repente chega ali ao templo e agarra num chicote e começa a deitar abaixo as mesas. Pronto, é uma coisa realmente inusitada, que não estamos habituados, uma imagem de Jesus à qual não estamos habituados. Mas eu acho que nos diz muito, né? Porquê? Porque, na verdade, eu adoro quando Jesus é tão natural nestas reações de irritação, também de alegria, de tristeza, quando chora, quando ri. Eu acho que nos sentimos muito identificados, não é? Claro que se calhar os motivos pelos quais Jesus se irrita e nós nos irritamos, se calhar são um pouco diferentes, não é? Mas vamos ver porque é que Jesus se irrita num momento destes, não é? Ora, Jesus não se irrita propriamente com as pessoas, irrita-se com a injustiça que está a ser realizada através desse comércio que existia à volta do Templo de Jerusalém. Naquela época, o único lugar de culto era o Templo de Jerusalém. E os israelitas vinham de longe, uma vez por ano, ou quantas vezes podiam, para oferecer sacrifícios a Deus e rezar, pedir-lhe pela saúde dos seus, rezar-lhe para a proteção da sua família, enfim, tudo isso como qualquer um de nós gosta de rezar a Deus, não é? E o que é que acontece? Que as leis que
que regulavam o tipo de sacrifícios que se fazia eram muito rígidas e não se podia oferecer qualquer tipo de animal, não é? Mesmo que tivesse sido criado na nossa casa com todo o carinho, eles, por exemplo, levavam os mais pobres, como, como Maria e José, quando foram ao templo com Jesus ainda bebé, levavam pombas normalmente, não é? Que era o animal mais barato. No entanto, geralmente chegavam lá ao templo e diziam não, passavam por um escrutínio para ver se os animais estavam realmente preparados para o sacrifício e normalmente diziam não, estes animais não são puros, não são puros, vocês têm de comprar estes outros animais que nós temos aqui. E, portanto, essas leis que regiam o tipo de sacrifícios que se ofereciam eram muito injustas. Porquê? Porque os pobres, sobretudo, era quem mais sofria com isso, e eram obrigados a comprar os animais do templo. Com o qual se tornava um comércio muito próspero que enchia os bolsos dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes do templo. Não é? E é contra essa injustiça que Jesus se revolta. Não é? Eu acho que é muito são revoltar-se contra a injustiça. Não é? Dentro de nós, se nós somos sensíveis à injustiça, isso é uma boa notícia. É que estamos bem feitos, é que estamos feitos para amar, estamos feitos para ser compassivos, para compreender o sofrimento dos outros. E é isso que nós vemos em Jesus, essa sensibilidade tão grande pelo sofrimento dos nossos irmãos. Havia ainda outra questão, que era a questão dos cambistas. E é que no templo não se podia usar a moeda que se usava normalmente para as transações da vida diária. Porquê? Porque eles diziam que aquela moeda era impura. Mas, no entanto, isso era uma desculpa. Era uma desculpa. Porquê? Porque a moeda que se usava normalmente era uma moeda muito instável. E eles queriam uma moeda mais estável. É como se nós agora fôssemos comprar, sei lá, uma imagem de Nossa Senhora à igreja, àquela à loja da igreja, não é? Lojas de artigos sacros, e nos dissessem, não, aqui só podes usar dólares, por exemplo, não é? Sobretudo se estivéssemos na América Latina, não é? Queremos uma moeda mais estável, porque a nossa moeda é muito, muito instável, então queremos uma moeda mais estável. Eles não diziam isso, não reconheciam isso, mas no fundo era isso que eles queriam, não é? Portanto, procuravam aproveitar-se dos pobres e de toda aquela gente que do fundo do coração queria rezar a Deus, só queria pedir a Deus, oferecer-lhe as suas angústias, os seus problemas, as suas preocupações, e no entanto era obrigada a todos aqueles sacrifícios que eram como uma barreira, não é? Que impediam que eles se encontrassem diretamente com Deus de uma forma simples e sem qualquer condição. Ora bem, eu acho que Jesus é esse evangelho que ele nos vem anunciar. Não há nada que nos separe de Deus. Muito menos o dinheiro, muito menos a pobreza, muito menos a situação de dificuldade. Antes, pelo contrário. É aí quando nós podemos procurar Deus com mais força, porque Ele está muito perto de nós. E Jesus queria anunciar esse evangelho. Por isso é que ele fica tão furioso diante dessa imagem de Deus que se transmitia. Um Deus que impõe condições, um Deus que protege os mais ricos, os mais poderosos e que humilha os humildes. Tudo o contrário do que está escrito no Evangelho, do que canta Maria no seu canto do Magnificat, não é? Um Deus que exalta os humildes e humilha os poderosos. Ora bem, Jesus é por isso que ele se irrita, é por isso que ele não consegue controlar-se e quer também dar um sinal e mostrar que o verdadeiro templo, não é? Está dentro de cada um de nós. Não é preciso passarmos por mediações humanas, porque Deus está dentro de nós. E ele diz: este templo vai ser destruído, pode ser destruído completamente, que eu o reconstruirei em 3 dias. E todos não compreendem, ninguém compreende, ficam escandalizados. Então nós demoramos 40 e tal anos a construir o templo e tu dizes que o vais reconstruir em 3 dias, não é? E João explica no Evangelho:
não se tratava do templo físico, tratava-se dele próprio, tratava-se de Jesus em si, que depois de morrer, aos 3 dias ressuscitou. E é que Jesus se apresenta a cada um de nós como um autêntico templo. Através dele nós podemos nos encontrar diretamente com Deus, sem qualquer condição, não é? Porque ele não impõe nenhuma condição, nem sequer não é que temos que ser puros, temos que ser perfeitos, temos que ser pessoas que até agora nunca abandonámos, nunca deixámos de ir à igreja, sempre cumprimos os mandamentos. Não, antes pelo contrário, Jesus tem as portas abertas, o coração aberto a todos os que sempre estiveram em casa e os que se sentem longe, mas que no fundo, se repararem bem, se lerem bem o Evangelho, vão ver que estão muito perto de Deus. Por isso, eu convido-vos nesta terceira semana da Quaresma a ouvir esta chamada que se nos faz durante a Quaresma, voltai a mim, voltai a mim. Voltai o vosso coração a mim, porque eu tenho um lugar preparado para ti e eu não imponho nenhuma condição. Estejas como estiveres, serás sempre para mim um filho único, um filho especial e muito amado. Pronto, com estas palavras termino esta mensagem desta semana e desejo-vos uma ótima semana de Quaresma a todos. Obrigada.